Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e o vídeo de hoje é para atender a pedidos, respostas que fizeram no vídeo da semana passada quando eu falei sobre SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Muitas pessoas lá me perguntaram, Samuel, qual é a diferença de SIBO e SIFO? Ou perguntaram, o que é a SIFO? Ou seja, eu vi que tinha uma curiosidade muito grande acerca de um assunto muito próximo. Quando a gente fala em SIBO ou SIFO, isso pode gerar sintomas muito parecidos na barriga, no intestino. Por isso dessa dúvida tão frequente. Então eu trouxe o assunto aqui hoje para vocês, falando sobre o supercrescimento fúngico, de fungo. Vamos de trás para frente, desculpa. O supercrescimento de fungos no intestino delgado. Ou simplesmente SIFO. Ok? O vídeo passado, que depois eu vou botar o link aqui para você voltar a assistir, a gente falou de SIBO. Olha a diferença, o B de bactéria e o F de fungo, tá? Aliás, nesse vídeo sobre SIBO, eu trouxe um pouquinho de aulinha de anatomia, um conceito de microbiota, de desbiose. Vai ser importante você voltar lá para que a gente não tenha que repetir tudo aqui de novo, ficar um vídeo comprido, extenso e chato, tá? Mas vamos lá. Todo mundo que está comigo nesse canal, obviamente, já ouviu o conceito de desbiose, tá? Que é o termo usado para desequilíbrio da microbiota intestinal. Só que quando a gente fala em microbiota, sempre vem em mente bactéria, bactéria, bactéria. Mas tem um detalhe, não é só bactéria que a gente tem no intestino. A gente também tem fungos. Sim, que nojento, a gente tem fungos. A gente tem principalmente Candida albicans, aliás, tem mais de um tipo de cândida, vamos falar de Cândida. Cândida é um tipo de fungo que está presente em praticamente todos os intestinos e está tudo certo. A nossa microbiota, ela lida bem com esse fungo lá. Ele vira um fungo, não vou dizer fungo do bem, mas ele é um fungo não patológico, ele não gera uma patologia, ele transita bem em meio a esse mundo de micro-organismos, ok? Só que se porventura você tiver um processo de desbiose, ou seja, você tiver um desequilíbrio da tua microbiota, você começa a perder bactérias do bem que controla a população, a comunidade fúngica. E aí esse fungo começa a se proliferar porque ele deixa de ter agentes controladores, que são as bactérias que controlam. Tem bactéria que controla, que fala assim, ó, fungo, tu pode ficar aí, tá tudo certo, mas daqui tu não passa, ó, esse aqui é o teu limite, entendeu? Não pode passar daqui. Se perdeu, quando perdeu esse agente controlador e o fungo ele passa então a tomar conta do intestino, a gente vai entrar nessa patologia chamada SIFO. Bom, vamos lá. Como é que eu sei que eu tenho fungo em excesso? Primeiro, que aqui a gente se preocupa, a gente trata o paciente com clínica. O que é falar? Quando na medicina a gente fala com clínica, é o seguinte, é um paciente clinicamente doente. Ele tem que trazer sintomas, é isso. Clínica é igual a sintoma, ele tem que ter uns sintomas relacionados a SIFO. E aí é que vem o problema, né? Eu só vou trazer problema aqui para vocês hoje. Por quê? Porque a SIFO, ela não é uma condição onde eu tenho uma sintomatologia muito clara, muito clássica, tá? Eu posso confundir com outras coisas. Inclusive, eu posso confundir com SIBO. A SIBO e a SIFO podem ter comportamentos muito parecidos. Por exemplo, SIFO pode dar distensão de abdômen, barriga inchada, tá? Isso é comum. A SIFO, ela tem um diferencial aqui
que aí quando o paciente, principalmente mulher, apresenta esse diferencial, fica muito mais fácil, tá? Que é, vou dizer aqui, a principal característica que torna o diagnóstico da SIFO fácil, que é a candidíase de repetição, tá? Principalmente vaginal, que é onde mais acontece. Então aquela mulher que tem candidíase, ela trata e está sempre com candidíase, mas muito provavelmente ela tem um quadro de SIFO. Só que essa candidíase, eu disse que ela é vaginal, e por isso que é mais comum em mulher, é muito mais raro o homem com candidíase no pênis, se bem que raro eu não diria, não é raro. Não, a palavra não é raro. É muito mais comum em mulheres do que homens, é isso, ponto, tá? Mas o homem pode ter também. Só que quando esse paciente está com o seu sistema imunológico muito comprometido, essa candidíase ela começa a se manifestar no esôfago, começa a se manifestar na língua, ela pode se manifestar em outros locais, tá? Só que para ela se manifestar no esôfago, o paciente tem que estar imunossuprimido, tá? O que significa? Ele tem que estar com a imunidade dele completamente derrubada. Tanto que, na medicina, o que a gente aprende? Que quando tu está de frente a um paciente que tem uma candidíase no esôfago, sempre, obrigatoriamente, a gente tem que pedir um exame de HIV, tá? Por quê? Porque HIV é uma das doenças que mais compromete o sistema imunológico, né? A SIDA, né? AIDS ou SIDA, o que significa SIDA? Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, o paciente está imunodeprimido, né? Eu falei antes imunossuprimido, né? Daí seria com o uso de medicamento, mas imunodeprimido, que seria uma patologia que está derrubando o paciente. Todo paciente com cândida no esôfago tem HIV? Não, mas todo paciente que tem cândida no esôfago tem que ser investigado, né? A gente pede esse exame aí, tá? Bom, vamos falar sobre outras manifestações da SIFO que não são tão específicas e tão claras, mas que a gente tem que abrir o olho, tá? Aqui, ó, aquele paciente que tem o famoso craving, tá? O que é o craving? Craving por açúcar, é aquela compulsão, aquela pessoa que está num estado de drogadição por açúcar, que não consegue controlar os impulsos. Possivelmente esse paciente pode ter um quadro de fungo no intestino, mas é como eu disse, tá cheio de paciente que não vai ter SIFO e que também tem compulsão por açúcar, porque o açúcar é uma droga que gera dependência química, tá? Então a gente vai somando informações para chegar no diagnóstico. Por exemplo, o paciente fala que tem compulsão por açúcar, tem uma candidíase de repetição, ou também ele apresenta fungo na unha. Fungo de unha também tem que pensar em SIFO, porque às vezes o fungo está dentro do corpo, está se manifestando na unha. Claro, mas daí às vezes não, o paciente vai te contar que ele trabalha de botina molhada, ok? Ele tem um fator que predispõe ele a ter fungo na unha. Entende por que é interessante conversar com o paciente, colher informações, para a gente ir juntando pontos, tá? Outra coisa, sinusites que não curam nunca. Sinusites, que toma antibiótico, melhora um pouco, depois volta de novo, pode ter algum fungo nessa cavidade que a gente chama de seios da face. O Fernando mostra aqui para nós, ó. Seios da face são essas aberturas, essas partes aeradas dentro do osso da face, né? Tanto no frontal, aqui embaixo da órbita do olho, tá? Se você tiver fungo nos seios da face, você vai desenvolvendo sinusites que nunca curam. E isso pode dar mais uma pista aqui, ó. Coceira. Coceira no ouvido, ou melhor, no ouvido não, ouvido é o verbo passado, né, de ouvir. No pavilhão auditivo, coceira dentro da orelha. Coceira dentro da orelha pode ser também um sinal de fungo. Olha quanta informação aqui que a gente já começa a juntar, né, para poder pensar em dar um diagnóstico. Faltou uma coisa, tá? Fungo na pele, doença fúngica de pele. Eu lutei contra isso
mais de 10 anos da minha vida, eu tinha uma ptiríase versicolor, era o diagnóstico que eu tinha. O diagnóstico era certo, era uma doença de fungo na pele. Só que o que acontecia? Eu comia muito amendoim, e amendoim é um dos alimentos que carrega a maior quantidade de fungo na natureza, né? Ele carrega o aspergillus, que é uma aflotoxina, e eu me entupia de amendoim. E todo ano eu tratava, eu sabia de cor o meu protocolo, era shampoozinho de cetoconazol e cadem spray na pele, passado 2 a 3 vezes por dia, e tinha que fazer um ciclo de itraspor, né, itraconazol, 7 dias, de 12 em 12 horas. Todo ano ia na dermato, ela me dava o mesmo tratamento. Sumia, eu ficava uns 6, 7 meses sem, depois voltava tudo de novo. Por quê? Porque eu nunca tratei o fungo no intestino, tá? Agora, lembra que eu disse que eu só ia trazer problema para vocês aqui? Porque realmente a SIFO não é uma patologia fácil de diagnosticar, fácil de tratar. Porque olha aqui, ó, como é que eu faço? Que exame eu faço, Samuel, para saber se eu tenho SIFO? Olha, não existe o que a gente chama na medicina de padrão ouro, tá? Porque o que é padrão ouro? Padrão ouro são sempre exames considerados o melhor exame para um diagnóstico, tá? Então, assim, qual é o padrão, exame padrão ouro para descobrir pólipo no intestino? Colonoscopia, é o padrão ouro, né? Então, toda doença tem um exame chamado padrão ouro. E qual é o padrão ouro para SIFO? Não tem, né? SIBO, qual é o padrão ouro? Teste do hidrogênio expirado, que eu falei no vídeo passado, né? Então, sempre tem, né? Para quase todas as patologias tem. Aqui não tem. Para SIFO, a gente tem o exame coprológico de fezes. E por que ele não é um padrão ouro? Porque ele pode trazer o resultado positivo, vai dizer assim, aumento de leveduras, tá? Vai dizer ali aumento de leveduras, e aí sim você sabe que tem uma SIFO, mas às vezes a amostra vai vir negativa. Não tem absolutamente nada na amostra, mas não significa que o paciente não possa ter SIFO, entendeu? Ou seja, se deu positivo aqui, beleza, tem SIFO. Mas se deu negativo, não significa que não tenha SIFO, tá? Uma coisa legal é que agora a gente já tem alguns exames mais completos, coprológicos de fezes, eles têm o que a gente chama de fungigrama, tá? Se deu positivo, você pode submeter a um fungigrama. O que é isso? Quem já teve infecção urinária sabe que quando pede um exame de urina, pede assim, ó, exame qualitativo de urina ou depende, no Rio Grande do Sul a gente chama de exame qualitativo de urina. Sabe que eu não lembro como é que chama lá para cima no Brasil? Não lembro, tem outro nome, mas enfim, um exame de urina, tá? E aí a gente pede urocultura. O que significa urocultura quando faz um exame de urina? Uma vez que tem a bactéria na urina, vai para a urocultura, que é o exame onde se coloca aquela bactéria em diversos potinhos separados, com cada potinho tem um antibiótico diferente, e se observa qual antibiótico foi mais potente em matar aquela bactéria. Aqui a gente faz um fungigrama, que seria igual à urocultura. Ou seja, se achou fungo no exame, pega o fungo, coloca ele em contato com diversos remédios antifúngicos e se avalia qual é o remédio antifúngico que mais teve eficácia para matar o fungo. Ó, legal! Então aqui a gente já começa a saber algumas novidades. Isso aqui não é algo tão velho, não. É mais recente a possibilidade de fazer um fungigrama. E aí a gente passa para o paciente um tratamento medicamentoso, tá? Ah, Samuel, mas só com remédio dá para tratar? Não, não é só com remédio. Até porque os remédios antifúngicos, eles têm uma característica. Eles são muito hepatotóxicos, eles são tóxicos para o metabolismo do fígado, tá? Então, às vezes você pega um paciente com fungo, mas é um paciente que já é obeso, tem esteatose hepática, gordura no fígado, né? Ele bebe muito álcool e ele já tem exames do fígado bem ruins. Ele já tem ali transaminases, TGO, TGP muito altas, gama-glutamiltransferase muito alta.
opa, fica perigoso de chegar num paciente desse e já submetê-lo a um tratamento com muito remédio para o fungo, porque o fígado dele já está doente. Então, a gente tem sim opções terapêuticas mais naturais que podem muitas vezes funcionar. Só que tem um detalhe, só vai funcionar se eu fizer uma dieta antifúngica. E aqui é que mora mais um problema. Por quê? Existem muitos livros, muitos estudos, muitas pessoas, pesquisadores, falando de dieta para matar a cândida, tá? E trazendo propostas muito interessantes, inteligentes e eficientes, mas muitas vezes impraticáveis. Por quê? Porque a pessoa ela praticamente não pode comer mais nada. Ela tem que viver de luz, de ar e de amor. Realmente complica, tem que tirar muita coisa do paciente. E quando faz essas dietas extremamente restritivas, dá certo, realmente dá certo. Mas na minha prática de consultório, até para não causar um outro trauma na vida do paciente, eu sempre tento fazer um meio termo, entendeu? Tirando dos pacientes o que realmente tem que ser tirado, aquilo que eu não vou conseguir tratar o fungo se ele não retirar. O que eu colocaria como mais importante aqui? Primeiro, sem dúvida, o açúcar, tá? Ah, Samuel, mas e aí quanto é que eu posso comer de açúcar? Gente, não entendeu? É zero. Nada, não pode consumir açúcar e nada que converta em açúcar, tá? Então todo e qualquer refinado cai fora, farinha, de pão, de bolo, de massa, tem que tirar todo alimento refinado, tá? Os laticínios, lácteo, né? Obviamente aqui vai entrar o amendoim, aqui vai entrar o álcool, tá? Então aqui, ó, eu já tirei os 5 principais agressores, ou vamos mudar essa palavra, os 5 principais alimentos dos fungos intestinais, tá? Da cândida. Se eu não tirar pelo menos isso aqui, eu não consigo tratar o paciente, entendeu? Bom, aí eu começo a partir para as prescrições. Obviamente, quando a gente fala em tratar fungo, o que vem em primeiro lugar aqui é o óleo de orégano, tá? Ah, eu posso usar orégano? Pode, mas eu preciso de altas concentrações do óleo do orégano. Então aqui eu vou prescrever para o paciente cápsulas que ele vai mandar manipular com doses elevadas de óleo de orégano, tá? Isso aqui já acho que é o primeiro, é o mais importante aqui. Depois eu tenho, deixa eu ver se eu lembro aqui, é C8H16O2. Eu acho que é isso aqui, a fórmula do ácido caprílico. Depois a gente olha aí, Fernando. Fernando, vai pro Google aí, joga aí enquanto eu gravo aqui, o Fernando vai dar uma pesquisada pra gente ver se eu acertei. C8 eu sei que é, né? Porque tem o ácido cáprico e caprílico. O caprílico é o C8. É um triglicerídeo de cadeia média, tá? O ácido caprílico é um triglicérides de cadeia média que tem... Acertou? É isso aí? Caprílico, é isso aí. Tá, beleza. É, porque eu tenho o cáprico e o caprílico. Então esse aqui, triglicerídeo de cadeia média, que está muito presente no óleo de coco. E o óleo de coco também tem o ácido láurico, que no intestino converte em monolaurina. E a monolaurina também tem um efeito antifúngico. Então, aqui você pode consumir o óleo de coco, né, em forma de óleo de coco mesmo, buscando sempre o orgânico e tal. Ou você pode tomar também só o ácido caprílico, tá? Outras plantinhas, outros suplementos que eu posso usar aqui, berberina é muito bem-vindo. Eu posso usar a colina. Tem uma planta que eu esqueci o nome científico dela, mas a gente chama ela de salsa parrilha. A salsa parrilha, que eu uso muito para baixar ácido úrico também de pacientes, posso prescrever para o paciente, tanto na forma do salsão, né, que é a planta, ou eu coloco numa cápsula manipulada. A gente pode botar, vamos apagar aqui, colocar do lado aqui, ó, o alho, óleo de alho,
a enzima serrapeptase. Obviamente, eu tenho que dar aqui probióticos, principalmente com Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii, tá? Então, olha aqui, ó, eu já tô... Pô, tá grande a lista, hein? Óleo de orégano, ácido caprílico, ácido láurico, né? Vamos botar aqui óleo de coco, que eu não botei. Então já tem tudo, ó. Óleo de coco. Berberina, colina, salsa parrilha, óleo de alho, serrapeptase, probióticos e eu preciso dar para esse paciente a Saccharomyces boulardii, que tem um efeito antifúngico muito grande, tá? Bom, então, aqui eu estou falando de tratamento e deixa eu falar algumas coisas, que enquanto eu estou fazendo o vídeo aqui, eu vou pensando o que eu esqueci e não falei que pode ser importante, tá? Fatores de predisposição. O que pode causar a SIFO? Não falei disso, né? Extremamente importante. Vamos lá. Uma das principais causas de SIFO, obviamente, é a alimentação. Por isso que eu botei aqui alimentos que a gente não poderia consumir. Mas, junto com a alimentação, o uso dos inibidores da bomba de prótons, né? Os prazóis, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, tudo isso pode aumentar a possibilidade da SIFO. Intestino preso também pode aumentar. E o hipotireoidismo, tá? Hipotireoidismo. Por que o hipotireoidismo aumenta a chance de uma pessoa desenvolver fungo no intestino? Você já sabe a resposta, para e pensa. Porque o fungo, ele gosta da umidade. E a umidade é frio, né? No frio. O hipotireoidismo traz um corpo mais gelado. Então, pessoas com hipotireoidismo estatisticamente aumentam o risco de desenvolver SIFO. Outra coisa importante, a SIFO, ela está associada também a aumento da resistência insulínica. Veja bem, não é que a resistência insulínica aumenta a SIFO. A SIFO aumenta a resistência insulínica. Ter fungos no teu intestino aumenta o risco de você ter um tipo de diabetes por resistência insulínica. E também é mais comum na SIFO eu ter pacientes apresentando hipoglicemia. Olha que louco, Samuel, você está me dizendo que aumenta a resistência insulínica, mas o paciente tem glicose mais baixa, assim, é uma hipoglicemia reativa por conta da resistência insulínica, né? Ele tem uma resistência insulínica tão grande que quando a insulina sobe, e sobe muito, baixa demais a glicose. Então, olha aqui, ó, a SIFO, né, recapitulando, pode trazer craving por açúcar, pode trazer sinusites de repetição, candidíase de repetição, fungos na pele e fungos na unha, hipoglicemia, coceira no ouvido. Olha como começa a ficar florido e fácil de fechar diagnóstico. Claro, né? Se o paciente vier com tudo isso, fica fácil. E aquele paciente que chega para você com um único sintoma? Já fica um pouquinho mais difícil e, como eu disse lá no início, requer que você faça realmente uma estratégia, uma boa anamnese, né? Uma estratégia de uma consulta bem dinâmica para que você possa colher o máximo possível de informação desse paciente e chegar a um diagnóstico. Eu vou convidar de novo aqui, toda vez que eu falo sobre intestino e barriga inchada e diarreia e constipação, eu convido os meus seguidores a conhecer um dos programas mais incríveis aí que eu já criei para ajudar pessoas, eu e a Luana Flores, nutricionista, convidamos você a conhecer o que a gente rotulou aí de desafio desincha barriga, né? Ou desafio barriga inchada, enfim, um programa para ajudar pessoas que têm essa condição intestinal e que querem entender o que pode estar acontecendo. Porque, vamos lá, barriga inchada não é só fungo, pode ser fungo no intestino, pode ser fermentação de FODMAPs, pode ser síndrome parasitária, pode ser uma desbiose simples, pode ser uma desbiose por SIBO, pode ser mil coisas, entendeu? Então, para quem está passando por isso, não só de barriga inchada, mas aquele intestino preso, ou solto demais, ou percebe tudo isso, percebe dermatite no corpo, rosácea na pele, sinusite toda hora, tudo isso pode estar associado ao teu intestino. Se quiser
conhecer mais sobre esse assunto, abaixo desse vídeo aqui tem um link que você vai lá, clica, acessa, se inscreve para conhecer o desafio barriga inchada. Se você gostou do tema e quiser entender um pouquinho mais aqui sobre SIBO, que eu comecei aqui fazendo um paralelo, né? SIFO e SIBO, o link tá aqui, ó, vídeo da sexta-feira passada para conhecer mais sobre a SIBO, que é outra patologia que complica muito a qualidade de vida das pessoas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, bota no grupo de WhatsApp da família lá com os amigos também, toda a família, todo o grupo de amizade tem alguém que reclama da barriga inchada e merece conhecer esse conteúdo, ajudando a talvez tratar essa pessoa aí que possa estar cometendo algum pequeno erro, por exemplo, comendo pasta de amendoim todo dia, e só entender isso já pode ser algo que vai ajudar a mudar a vida dessa pessoa. Então vamos lá, vamos compartilhar, porque informação é vida. Sem informação a gente não é nada. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novas mensagens toda semana aqui, gratuita, sobre saúde para você. Fica aqui o meu muito obrigado.